quem casa, quer casa, né? E essa casa pode ser gostosa, pode ser muito bem decorada, principalmente depois do papo que eu vou bater agora com a Roberta Bancheri. E vai nos ajudar a entender como que a gente deixa esse nosso cantinho, esse ninho de amor bonito e gostoso. Roberta, obrigada por ter vindo. Bom, boa tarde, Cláudia. Boa tarde. Vamos sentar ali pra gente conversar? Você pode sentar naquela e eu nessa. Cadê você? Ah, ela foi pro outro lado. Então, eu sei que você foi agora pra Milão. Como é que foi de viagem? Ah, foi muito bom. A gente sempre traz muitas novidades na bagagem, né? E principalmente quem ganha com isso é o cliente, que a gente vai poder propor coisas diferentes, coisas novas e ele vai gostar muito. E tem realmente novidades? Assim, tá diferente a visão pra decoração? Eu acredito assim, a gente segue uma tendência que ela não é do dia para a noite, né? A tendência ela é o contrário do modismo, então ela é algo pontuado no nosso período atual. Então já vem de um tempo para cá algumas coisas que são já estabelecidas, como por exemplo, a gente agregar um pouco de sustentabilidade, produtos mais naturais, né? E a gente hoje segue uma tendência muito bacana, que é cada um ter a sua casa com a sua cara, né? Então é uma casa com alma, é uma casa com seus objetos, com as suas coisas pessoais e não tem que seguir uma moda, né? Então isso é muito interessante também. Isso é bacana. Agora, apesar de ter cada um a casa com a sua cara, com os seus objetos pessoais e tal, tem aí umas dicas pra deixar essa casa com a cara de quem vive nela, mas com um toque de sofisticação, de elegância, né? Que aí a decoração entra. Sim, eu acredito que, antes de tudo, a gente trabalha para um cliente, ele tem toda uma referência de vida, né? Até a gente linkando com esse quem casa quer casa, né? E como disse uma amiga minha, Alexa Guimarães, quem casa quer casa e decorada, né? E as pessoas, elas têm as referências da casa do pai, né? Da casa da mãe, da casa da avó. Então, quando ela casa, ela quer o próprio lar, ou ela traz um pouco dessa referência, ou ela também quer coisas diferentes do que ela já tem, né, pré-estabelecido, coisas que ela já viveu. Então, a gente vai poder trazer em cima do que ela quer, das suas necessidades, auxiliar. E aí, dentro disso, a gente vai dar o toque de sofisticação, a gente vai poder fazer com que o que ela quer, mas de uma forma mais leve, de uma forma, principalmente, que privilegia a circulação, né? Porque eu acredito que a contratação de um profissional não é só a estética, né? E sim também trazer espaços bem resolvidos, espaços cuidados, né? E essa questão de quem casa quer casa, no início o casal ele acaba comprando um apartamento menor, costuma ser casas menores. Então a solução de arquitetura de interiores ela tem que ser muito bem resolvida, né? Para ter espaços funcionais, mobiliário que realmente tem função, espaços que tenham circulação para promover o conforto. E até a gente falando um pouquinho do que eu trouxe de Milão, eu trouxe um pouco de iluminação para a gente poder ver, porque a iluminação ela tem um papel fundamental na decoração, né? Ela vai fazer com que esse ambiente ele tenha conforto e esse conforto vai proporcionar para quem vai trabalhar, porque em casa a gente também tem atividades, né? As pessoas elas leem em casa, elas estudam, faz atividade, faz comida. Faz comida, né? Principalmente a cozinha. A cozinha é uma área que a gente tem muitas atividades, né? O corte, o preparo do alimento, a parte da limpeza, né? A parte de higienizar essa cozinha. Então, a iluminação, nesse caso, ela é funcional. Vamos olhar, né? então. Olha, a gente tem aqui umas imagens super interessantes. Isso é uma luminária? Volta um pouquinho aquela foto, se puder. Que passou rapidinho. Isso mesmo. Essas, é vídeo, então vai indo pra frente. Isso. Eu trouxe um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho das coisas que eu vi, porque o universo ele é muito amplo nesse setor. E esse ano foi o ano da Eurolute. Essa é uma luminária, por exemplo, que ela tem na parte de cima, ela acomoda plantas. Então, traz para casa um pouco desse frescor, né? Da planta, a gente tem um ambiente um pouco verde. Daí tem agora outras imagens pra gente conferir ainda. Então volta o vídeo todo porque eu não consegui ver as imagens que eu tava conversando com a Roberta. E deixa eu te perguntar uma coisa. Uma arquiteta, uma decoradora faz desde uma casa gigante até um apartamento pequenininho, né, Roberta? Sim. E a nossa maior dificuldade é exatamente isso, é fazer apartamentos menores bem resolvidos, né? E você pode contar com o trabalho de uma profissional como a Roberta, viu? E vale a pena no robertabancheri.com.br você pode entrar em contato com ela. Vamos ver as outras imagens lá, porque eu consegui ver só uma no finalzinho, rapidinho. né? Então pode soltar aí pra gente conferir juntos. Essas são luminárias funcionais na questão que elas também são mobiliário. Essa peça, por exemplo, ela serve para apoiar livro, apoiar objetos. Bonito, hein? Muito bacana. Gostei. De repente até um laptop. Sim, sim. Você pode na parte de baixo colocar um livro aberto ou um laptop na parte de cima e você conseguir ler, né? Essa é muito interessante. Eu até achei meio de surpresa, porque você consegue colocar a sua foto. Então é uma peça que ela dá uma iluminação
vamos dizer, indireta e você tem a sua foto ali dentro, né? Muito interessante. Você acaba personalizando a sua casa, né? Bonito. E essas ideias que você traz lá de Milão, quer dizer, você pode colocar aqui, em algumas casas, essas referências fazendo aqui mesmo, né? Exatamente, essa é a ideia, né? Esse tipo de iluminação, por exemplo, é uma luminária arandela para parede que a gente acaba criando ali, vamos dizer, uma escultura na parede, né? Não necessariamente precisa ter quadros. A iluminação, ela vai poder preencher os espaços, ela vai poder decorar. Olha que né? incrível. E Então, essa aquela que você já tinha falado, né? Da planta. A gente deve colocar planta em que ambientes da casa, Roberta? É assim, até em função de ela soltar o gás carbônico, né, à noite, então a gente evita um pouco nos quartos. Mas a área da sala, varanda, eu acho que é propício, né? São ambientes que vai ter bastante alegria, que vai ter o frescor da planta. E a planta, por si só, ela decora também, né? Então... Uma casa assim, novinha, de um casalzinho, recém-casados, tem cores assim que são mais recomendadas? Alguma coisa que seja bacana usar ou não? É importante ser a cor que agrada o casal, né? Às vezes eu encontro gente, não, mas eu não gosto do vermelho, eu não gosto do azul, então é bom a gente trabalhar com o que as pessoas querem. E o mais interessante da cor, porque ela vai proporcionar sensações, né? Então também tem essa questão de você quiser uma casa mais leve, aconchegante, frescor, então você vai usar cores mais suaves, né? E o contrário também, você parte para cores mais fechadas, né? Mais pesadas. E aí é questão de adequação. Você me falou, quando voltou de Milão, que você viu muita coisa em patchwork lá, né? E eu fiquei, assim, pensando, como é que é isso? Eu vi muito, principalmente em revestimento dos estofados, de cadeiras, porque a gente tinha, algum tempo atrás, o que era proposto era muita coisa reta, clean, então cores muito claras, tecidos neutros. E hoje a gente vê a diferença de trazer esses outros materiais, né? Essa coisa até que nos remete à casa da avó, o sítio, né, do avô. Mas é assim, é uma mistura de material com o moderno ou vem o patchwork, mas vem tudo meio casa da avó? Não, exatamente essa composição do contraste. moderno, exatamente desse material, desse designer contemporâneo, dessa linha reta, e aí pro revestimento a gente vai ter os acabamentos, tanto em patchwork quanto muitas linhas tramadas, que nem o crochê, o tricô, isso foi uma coisa muito interessante. E as cores também, aliás, a gente tem mais um vídeo aí de alguns móveis, vamos soltar pro pessoal ver em casa, olha lá o que a gente tá falando, isso é uma colcha bem colorida, com os listras, fazendo zigue-zague. Parece aquele desenho Missoni, né? Lindo. Exatamente, é da Missoni mesmo. É da Missoni? Exatamente. Lindo, lindo. Olha essa cadeira, que barra. Aí a gente vê o chale ali atrás, né? Que é uma coisa bem casa da avó mesmo, né? Tem aquele chalezinho pra gente cobrir mas, as mesmo pernas. tempo com uma cadeira super modernona, né? Exatamente. Aí é o quê? Mais listras, com um pouco de floral atrás. Que é a tendência agora e que tem tudo a ver com jovem, né? É gostoso, é como todo mundo fala, é descolado, né, Roberta? Exatamente. Aí fica mais alegre a casa, né? Bastante almofada. O importante é cada um se encontrar. Olha, esse é bem bacana. Esse tem aquela mistura do que lembra o patchwork, com listras, né? Com bolas, quer dizer, pode ter bastante coisa. É uma mistura mesmo de texturas, cores. E você vê que é um sofá pequenininho, né? Mas ele é robusto. Bem tem robusto. aí aquela lembrança que remete à casa da vovó, à casa dos pais. Exatamente. Só que num ambiente todo moderno, todo jovem. Exatamente, Gostoso essa é a isso, ideia. né? Você sabe que agora, eu não tinha pensado, mas eu fiquei imaginando que é importante a gente resgatar alguma coisinha que ficou lá, que a gente viu na infância, trazer para esse ninho novo, do casal novo, mas com uma cara nova, que tem a ver com marido e mulher, né? É a sua história, né? Então, a sua história a gente não tira, não tem que mexer. Ao contrário, conta um pouco quem você é, conta um pouco da tua formação. Então, você ter as suas fotografias em casa, ter o seu livro, né? Você ter alguma peça que te remete a isso. Tem clientes que têm a cadeira. Essa cadeira é da casa da minha mãe, eu estou colocando, uma poltrona. Isso é muito importante, porque isso faz parte, né, da sua história. Pode dar uma repaginada, com certeza, mas fica lá com a sua história muito bem contada. Isso é muito bom, né, gente? Com certeza. Ó, Roberta é uma indicação, assim, daquelas preciosas. Se você tem vontade, se você sonha... Às vezes as pessoas acham que... Ah, não, eu não posso contratar uma arquiteta. Entre em contato que você vai surpreender. roberta@robertabancheri.com.br, viu? Roberta, adorei as fotos, adorei aquele sofá todo colorido, aquela concha Missoni maravilhosa. Que bom. Você trazer essas novidades pra gente. Volta mais vezes pra contar mais do que você viu lá em Milão, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço.